Olá, caminhantes da longevidade. Talvez viver não seja apenas adicionar anos à vida, mas adicionar consciência aos anos. Porque a pessoa não envelhece só no corpo. A pessoa envelhece na forma como ela pensa e vive. Eu não quero só envelhecer, eu quero longevidade de verdade. E tem algumas coisas que, para a pessoa chegar a uma idade avançada, ela precisa ter na vida. Mas como eu falo só por mim, falo só do que funciona para mim, eu não posso dizer, pessoa, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Se você for no YouTube, vai encontrar vários e vários vídeos de pessoas que falam sobre longevidade. Tem um médico, que é o Dr. Uronal Zancan, que ele vive em busca da super saúde. Eu sigo o canal dele, gosto de muitas das coisas que ele fala. Não é com tudo que ele fala, vamos dizer assim, ele dá uma informação sempre técnica e científica, porque ele é médico. Eu concordo com tudo que ele fala. Mas não significa que, mesmo concordando, eu faça tudo o que ele recomenda. Porque eu tenho uma saúde que ela já não é típica de pessoa da minha idade. Porque, como eu já mencionei em vídeos anteriores, eu não tomo medicação para nenhuma das doenças que são aquelas típicas esperadas de quem está com quase 70 anos. Nos vídeos que eu encontrei do Dr. Uronal, ele já está com mais de 70 anos. Tá? Eu encontrei vídeos que são de 3, 4 anos atrás, alguns um pouco menos, mas ele já passou dos 70 anos. E ele advoga que para a pessoa ter a super saúde, a pessoa tem que se puxar muito. Se puxar muito mesmo. Mas eu acredito que para a pessoa chegar ao ponto de ter que se puxar muito, é porque ela já está sofrendo ou já sofreu de alguma doença. Na verdade, se ela já sofreu, não precisaria se puxar tanto, mas provavelmente a pessoa ainda está sofrendo de alguma doença crônica ou dessas da idade. E tem muitos outros vídeos que falam sobre questões como o medo da morte, o medo do envelhecimento, ansiedade, solidão, coisas assim. Sobre isso, o que eu posso dizer é que ninguém é perfeito. Eu sempre achei que a perfeição deve ser uma chatice muito grande. Então eu não busco em momento algum ser perfeito. Porque isso é impossível. Eu acho que a perfeição também ela não compete a nós humanos. Nós podemos agir de maneira perfeita quando executamos um trabalho muito bem feito. E aquele trabalho ficou impecável. Ali nós fomos perfeitos. Mas fomos perfeitos numa situação que não diz diretamente à nossa condição humana. Na nossa condição humana, nós somos imperfeitos. Assim como todos nós temos problemas. Não que eu esteja procurando, ou não que eu estivesse procurando, mas eu nunca encontrei ninguém que não tivesse problemas. Todo mundo tem problemas. A questão sempre é o que nós fazemos com aqueles problemas. Eu tenho por mim que nenhum problema pode ser maior do que eu. Então eu dedico toda a minha atenção para os problemas que dependem exclusivamente de mim, para eu resolver. Não dou muita atenção para aqueles problemas que não dependem exclusivamente de mim, porque se eles não dependem exclusivamente de mim, já foge um pouco da minha alçada a questão de resolvê-los. Nisso aí entra uma coisa que eu aprendi com o Wayne Dyer, que é evitar a preocupação. Porque se a pessoa quer viver bastante, se ela quer viver vários e vários anos, quer ter uma longevidade, e no meu caso,
já é notório que eu quero viver bastante acima dos 100 anos de idade, eu tenho que evitar preocupações. Preocupações de toda e qualquer ordem, mas especialmente evitar aquelas preocupações, acabar com aquelas preocupações que dependam exclusivamente de mim para uma solução. Nós fazemos parte da humanidade. A humanidade é um todo. Sejamos nós 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, não importa. A humanidade é um todo. Toda vez que morre alguém, seja de que maneira for, mas vamos dizer assim, nas guerras, principalmente, toda a humanidade sente, é uma dor que dói em toda a humanidade, ou pelo menos deveria doer. Mas a gente sabe que existem pessoas que não sentem nada, não têm empatia por outros seres humanos. Essas pessoas, embora elas causem uma grande dor, um grande prejuízo para o conjunto da humanidade, felizmente são uma minoria. A maioria das pessoas não faz guerra. A maioria das pessoas não assassina, não estupra, não rouba. Então, não é que a gente não precise se preocupar com a minoria, mas eu não consigo viver com medo desta minoria. Eu gosto de pensar que eu faço parte da maioria e gosto de viver com orgulho desta maioria. Há pessoas que detêm o poder, governantes, políticos, que fazem de tudo para infernizar a vida das outras pessoas. Como é que eu faço para não infernizar a vida de alguém? Como é que eu faço para não ter inimigos? Quando governantes promovem guerras, essas pessoas estão à procura de inimigos. Elas estão à procura de inimigos. Não importa se é os Estados Unidos que atacam o Irã, ou se o Irã ataca os Estados Unidos, ou se judeus e palestinos se atacam mutuamente. Essas pessoas estão à procura de inimigos. Eu gosto de levar uma vida onde eu não tenha inimigos. E como é que eu faço isso? Como eu falei no vídeo anterior, eu sou gremista. Eu não acho que nenhuma pessoa que torça para o Esporte Clube Internacional seja meu inimigo. É um rival, é uma pessoa que tem uma preferência clubística, torce para um outro clube, para o qual eu não torço, para o qual eu não poderia torcer. Da mesma maneira que essa pessoa que é colorada não poderia torcer para o Grêmio. E daí? É só uma preferência clubística. Dentro da minha família, eu tenho primos gremistas, eu tenho primos colorados, eu tenho um primo que é colorado de 4 costados. E daí eu converso com ele sobre o Grêmio, sobre o Inter, ele conversa comigo sobre o Inter, sobre o Grêmio. Nós nunca entramos em nenhum tipo de atrito. E não é só porque somos primos. Porque tem irmãos, tem filhos, tem pais, tem tios, às vezes dentro da mesma família, que não se dão. E não é por motivo de preferência clubística. Nós dois entendemos que o que acontece ali é que cada um gosta de torcer para um clube. E eu conheço várias pessoas que são coloradas, várias pessoas que são gremistas. Eu gosto sempre de brincar, dizendo que eu não sou fanático pelo Grêmio. Mas nunca ninguém vai me ver usando nada vermelho. E não é por causa do Esporte Clube Internacional, é que eu não gosto de cor vermelha, não gosto da cor vermelha para uso pessoal, por exemplo. Mas eu uso caneta vermelha todos os dias. Eu não tenho nada pessoal contra a cor vermelha. Eu só não gosto de usar.
E ponto, e era isso. A pessoa, para viver bastante, ela tem que estar em paz com ela mesma. Ela tem que se sentir feliz com ela mesma. Uma outra frase que eu aprendi com o Wayne Dyer. Uma vez aconteceu comigo uma coisa assim muito... Eu achei aquilo muito estranho. Porque eu terminei um relacionamento com uma pessoa, e era uma pessoa de quem eu gostava muito. Num primeiro momento, eu terminei o relacionamento porque eu quis. Mas eu até então, eu tinha uma sensação assim de que eu não conseguiria viver sem aquela pessoa. Aí caiu nas minhas mãos, assim, do nada, apareceu nas minhas mãos uma frase do Wayne Dyer. E essa frase dizia que você não pode estar só se gostar da companhia da pessoa com quem fica. Eu achei aquilo, assim, fantástico. Eu não sei de onde surgiu, até hoje eu não sei, faz mais de 20 anos que aconteceu isso, eu não sei de onde surgiu aquela frase, mas ela apareceu no e-mail, eu acho. Eu li aquilo e eu vi que aquilo era do Dr. Wayne Dyer. E nunca mais eu me esqueci. E nunca mais eu deixei de estar em paz comigo mesmo, nunca mais eu deixei de gostar da minha companhia. E eu nunca mais me senti só. Eu não tenho tempo para me sentir só. E aí entra aquela questão do medo da solidão, ou a solidão porque os idosos passam e isso aí envelhece a pessoa, pode acabar com a vida da pessoa. Eu não duvido. Se a pessoa viveu uma vida onde ela precisou ardentemente da validação externa. E em vários vídeos, e livros e conversas, eu escuto dizer que então que a pessoa idosa, então que ela saia, que ela entre em contato com outros idosos, vá participar de clubes, faça trabalho voluntário. Eu não tenho nada contra trabalho voluntário. Porém, eu acho que, como o meu foco é na saúde, eu sempre foquei na saúde, desde muito jovem, desde muito cedo, eu não consegui imaginar que eu vou sair para me encontrar com outros idosos e ficar escutando as conversas deles sobre os problemas de saúde deles. Cada um tem o livre-arbítrio de conversar sobre o que quiser. Mas assim como eu vou numa consulta médica, eu não fico falando com o médico sobre os meus problemas de família, eu tenho por mim que quando eu estou com a minha família, eu não falo com eles sobre algum problema médico, eventualmente, que eu tenha, a não ser que seja uma coisa grave, ou que eu vá fazer alguma cirurgia, mas ficar dizendo que eu estou com dor aqui, dor ali, os meus familiares, eles não são médicos. Não adianta eu conversar isso com eles. Essa coisa de os velhinhos na praça jogando dama, isso aí para mim é uma coisa que nunca me serviu, nunca me convenceu. Essa ideia aí nunca foi agradável para mim, ela nunca fez sentido para mim. Para eu ter que sair de casa, por exemplo, para ir me encontrar com outras pessoas idosas que vão ficar competindo para ver quem teve a doença pior, quem passou o maior perrengue, ou então escutar pessoas se queixando da política, do governo, de uma série de coisas, eu acho que isso aí não leva a nada. Não leva a nada e ajuda a pessoa a ficar mais deprimida. E eu, como eu foco em saúde, eu fujo disso aí. Eu fujo disso aí. Notícias, por exemplo, né? Eu faz muitos anos que eu parei de olhar noticiário na televisão. Porque é só morte, guerra, acidente, esse tipo de coisa, tragédias, isso aí não dá. Não dá. Porque isso aí causa ansiedade nas pessoas. Isso aí ajuda a envelhecer as pessoas, ajuda a aumentar a preocupação das pessoas. Eu aprendi com o Wayne Dyer. Se alguma coisa tiver que acontecer, e eu passar um monte de tempo me preocupando com aquilo, e aquilo acontecer, não adianta eu me preocupar, porque a preocupação sem que eu possa fazer nada. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo, o exemplo da guerra.
explodiu uma guerra entre Ucrânia e União Soviética. Explodiu uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Essas guerras elas estavam se desenhando fazia tempo. E várias pessoas estavam se preocupando com isso. Pessoas que eventualmente poderiam fazer alguma coisa para evitar isso. Sendo que ninguém conseguiu evitar, ninguém conseguiu amenizar a loucura do presidente da União Soviética ou do presidente dos Estados Unidos. Ninguém consegue aliviar a loucura dessas pessoas. Porque entrar em guerra é loucura. E ninguém conseguiu. Mas pessoas que se preocupavam que poderiam fazer alguma coisa, eventualmente tentaram fazer. Não conseguiram, mas tentaram fazer, porque estava ao alcance delas. Agora, é uma coisa que não estava ao meu alcance. Então, eu não me preocupei. Não me preocupo se a guerra vai estourar. Aqui, por exemplo, se o Brasil resolvesse entrar em guerra contra alguém, ou alguém resolvesse entrar em guerra contra o Brasil, se a minha preocupação ajudar a evitar isso, eu tenho que me preocupar até a morte. Mas se não vai adiantar, não adianta eu me preocupar. Eu tenho que me preocupar com outras coisas. Tenho que me preocupar com o que eu vou fazer a partir do momento em que a guerra estourar. E se eu me preocupei e a guerra não acontecer, então a minha preocupação também ela foi porque não aconteceu. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Todos os dias aqui, eu tenho um sonho. Vou falar de um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho vários sonhos, mas um deles é de um dia voltar a viver num lugar, numa casa, morar numa casa onde eu não tenha o vizinho do andar de cima torrando meu saco o tempo inteiro usando ferramenta que ronca. Eu tive isso por vários anos, quando eu no último local que eu morei, em Porto Alegre. Tive por vários anos. Era um apartamento, tinha uma vizinha no andar de cima. Eu acho que a vizinha do andar de cima tinha uma fábrica, ele fabricava móveis no andar de cima. Porque é impossível. Mesmo que a gente faça uma reforma no apartamento, um dia ela acaba. E aquele inferno nunca acabava. Depois, morando alguns anos em Bento Gonçalves, durante algum tempo, eu tive a sorte de não ter vizinho no andar de cima. Mas chegou um dia que se mudou uma família, que era um casal e uma criança. O casal nunca botou limite na criança. Então a criança corria, rolava skate, alguma coisa assim, no andar o tempo todo ali. Mas isso não era o pior era o casal, que quando chegava numa determinada hora do dia, resolvia que ia arrastar a mobília para lá e para cá, então eles passavam um bom tempo, da noite às vezes, arrastando a mobília no andar de cima. E hoje, atualmente, aqui onde eu moro, tem um vizinho que está fazendo, não pode ser uma obra também, porque a obra um dia termina. E faz muito tempo que todos os dias ele está usando uma, às vezes duas, simultaneamente, ferramentas que roncam. Então, eu tenho o sonho de viver um dia num lugar que não tenha. Por exemplo, eu cresci na casa dos meus pais, era uma casa. Uma boa parte dos anos eu cresci na casa dos meus pais, não tinha vizinho em cima. Morei 1 ano e meio em Nova Petrópolis, numa casa. Todo o barulho que vinha da rua não incomodava tanto quanto incomoda um barulho que vem do andar de cima. Agora, como todos os dias eu sei que aquilo ali vai acontecer, eu não me preocupo mais. Eu não fico me corroendo de ódio pelo vizinho. Não fico me corroendo de ódio pelas ferramentas dele. Porque eu sei que aquilo ali vai acontecer. Mesmo que eu me corroa de ódio, não vai evitar que aconteça. E eu também não fico pensando se aquilo não acontece. Porque se eu ficar me preocupando, será que vai acontecer ou não vai? E não aconteceu, eu me preocupei à toa, não aconteceu. E esse é um dos pré-requisitos, a meu juízo, que ajuda a pessoa a viver em paz. E poder ter condições de levar a vida dela mais tranquilamente, por mais tempo. E é claro,
que um dia eu vou realizar esse sonho, eu não vou ter vizinho no andar de cima. Porque eu também já me conscientizei de que esse aqui não vai ser o último lugar onde eu vou morar. Esta aqui não é. Mudar para cá não foi a última mudança que eu fiz na vida. Quando é que eu vou fazer outra? Quando, como que vai ser? Não sei. Mas eu sei que vai acontecer. E da próxima vez eu já vou pensar seriamente assim, já vou me livrar desta bronca. Da próxima vez eu vou me livrar desta bronca. Se eu for morar em apartamento, eu vou ser o do último andar. Eu vou ser o do andar de cima. Porque eu tenho certeza que a pessoa que morava no andar de baixo até pensava que não tinha ninguém na casa. Achava que não tinha ninguém no apartamento, porque eu dificilmente derrubo coisas em casa. Dificilmente eu ando fazendo barulho. Assim, eu não uso calçado que faça barulho. A minha passada, minha passada não é pesada. Do meu ponto de vista, para ter uma vida longa, com boa saúde, isso aí faz parte da saúde mental. A pessoa não deve se preocupar demais com o que não está sob o controle dela, sobre o que ela não tem controle, sobre o que ela não pode dar opinião, não pode se preocupar demais com aquilo ali. Em termos de saúde espiritual, eu acho que a pessoa tem que focar em coisas boas. Por exemplo, eu fico muito contente, muito contente quando eu escuto notícias assim: vai ser entregue o trecho duplicado da rodovia tal. Vai ser duplicada a estrada tal que leva da cidade de Alvorada a Viamão. A avenida tal aqui dentro da cidade de Alvorada, ou Porto Alegre, ou Bento Gonçalves, ou Nova Petrópolis, ou qualquer cidade, vai ser reformulada, vai ser duplicada, o asfalto ela vai ser recapeada, vai ser toda ela remodelada para ficar uma baita avenida. Isso eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Fico feliz quando eu vejo a notícia: o estado do Rio Grande do Sul vai receber tantas mil doses de vacina, seja para o que for agora. Esse tipo de notícia eu gosto, eu acompanho isso aí. Além das notícias do futebol, claro. Mas política, os crimes eu deixo para a polícia, deixo para a justiça. Eu não me preocupo com o que os políticos estão fazendo, porque os políticos, via de regra, pensam só neles e naqueles que são a redondeza deles, os puxa-sacos. O restante. Então eu não me preocupo com o que os políticos estão fazendo. Eu sei que eles vão fazer de tudo para infernizar a minha vida. O que eu tenho que fazer é pensar em, bom, já que eles estão tentando infernizar a minha vida desta maneira, o que eu posso fazer para tentar contornar aquilo ali? Porque se eles tentam dificultar a minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa para facilitá-la. Mas contar com a boa vontade da política, não. Isso aí não. Isso aí, se eu fosse viver contando com a bondade da política, com a boa vontade da política, eu perderia o sono todas as noites. E isso não acontece comigo, eu me deito e durmo. E para a saúde física, exercício, gente, não tem. O Dr. Ronald Zancan, ele orienta que a pessoa force até chegar ao ponto de falha. Porque se a gente não sentir dor, não está fazendo nenhum benefício para o corpo. Eu concordo com ele, eu não discordo disso aí, porque ele é médico, ele é cientista, ele estuda isso. Eu recomendo fortemente que vocês vão lá no YouTube, procurem o canal dele e assistam vídeos dele. Vocês vão gostar. Mas como eu aprendi que não existe só um jeito de fazer as coisas na vida, sempre existe mais de uma maneira de fazer. E a maneira com que eu faço, a maneira com que eu vivo, está me permitindo chegar na idade que eu estou, sem ter problemas. Aí uma outra coisa, né? As dores da velhice. Eventualmente eu sinto dores. Mas não é nada diário, não é nada crônico. É porque às vezes eu forço. E sobre forçar, eu agora estou começando a querer mudar de ideia.
Eu provavelmente não vou esperar 4 anos para tentar fazer de novo 60 mil passos num mesmo dia. A ideia que está pintando agora para mim é que eu devo forçar, sim, mas talvez uma vez por mês dar esses 60 mil passos. Porque a realidade é que eu dei 60 mil passos num dia, fui dormir arrebentado. Acordei no outro dia que eu não podia me mexer, mas eu dei pelo menos 4 mil passos dentro de casa. E quando chegou a 1 hora da tarde, eu já não estava mais sentindo praticamente dor nenhuma. E passei uma tarde bem, fazendo tudo que eu tinha que fazer em casa. E no outro dia eu saí de manhã cedo, fui caminhar sem problema nenhum. Então pode ser uma coisa boa. Eu estou pensando nisso aí e acho que é realmente uma coisa que eu vou fazer. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo ao longo do dia, eu espero que você tenha um dia feliz. Tenha um bom dia. Se você está assistindo esse vídeo de noite, eu espero que tenha uma boa noite de sono. Até mais.